Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora vem, eu não sei se todos estão lembrados, que eu disse que nesse capítulo existem as 3 coisas que contaminaram a cristandade, e começou lá no versículo 8 com a filosofia. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, uma coisa que realmente contaminou e continua contaminando a cristandade é a filosofia. A filosofia é o amor ao conhecimento, mas é o conhecimento humano. Então, ela de nada serve para o cristão. O cristão não tem que se ocupar com filosofia, ele tem que se ocupar com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, está na Bíblia. Então, essa é uma coisa que contaminou a cristandade e nos atrapalha no conhecimento da verdade. A segunda coisa é o versículo 16, aqui de Colossenses 2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da lei. Isso aqui eram os legalistas, os judaizantes, que queriam obrigar os cristãos a seguir a lei. E a lei tinha regras e mandamentos relacionados ao que comer, ao que beber, aos dias de festas, aos dias de lua nova e ao sábado. Então, isso aqui é a lei. A lei simplesmente atrapalha o cristianismo verdadeiro, o cristianismo puro. E no versículo 17 ele explica para que serviam essas coisas, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. As coisas da lei, o comer, o beber, o dia de festa, lua nova, sábado, eram sombras de coisas futuras. Não eram as coisas em si. Hoje nós temos as coisas em si, as coisas reais, que são as coisas que estão, todas elas concentradas em Cristo. E aqui o versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, aqui não está falando da igreja. Esse corpo de Cristo aqui não está falando da igreja. Tem que ser lido da seguinte maneira: mas o cerne é Cristo. O corpo da coisa, ou seja, o cerne da coisa, o miolo da coisa é Cristo. Dessas leis, de todas essas ordenanças, o corpo delas é Cristo. Todas elas têm a ver com Cristo. Foram dadas como sombras, como figuras de Cristo e das coisas relacionadas a Cristo. Então essa é a segunda, o legalismo judaizante é a segunda coisa que atrapalha o cristão que quer conhecer a verdade. A primeira coisa, ocupar-se com filosofia. Segunda coisa, ocupar-se com leis, com regras, com guarda de sábado, ocupar-se com as sombras. Ocupar-se com as sombras. E a terceira coisa é o que fala no versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Eu gosto mais desse versículo na versão atualizada, que ela diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. O que é isso? Isso aqui é o pentecostalismo, é a ocupação com anjos, ocupação com visões, ocupação com coisas, com lendas, com tudo isso que você encontra dentro do espiritismo, do pentecostalismo, você encontra tudo isso. Culto dos anjos.
Isso aí existe de monte, tem até loja vendendo lá anjinho para você pôr na sala, para você acender vela para ele. E as visões. As visões. Isso aqui é o misticismo. Então, primeira coisa foi a filosofia. Segunda coisa, o legalismo. Terceira coisa, o misticismo. Essas três coisas atrapalham o aprendizado, o entendimento da palavra de Deus. E o versículo 19, ele deixa claro que tudo isso não tem nada a ver, porque não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então tudo isso aqui faz quem não está ligado à cabeça, não está sendo comandado pela cabeça que é Cristo. Quando você corta a cabeça de alguém, o corpo para de funcionar. Se bem que na realidade não imediatamente, né? Porque diz que existem, durante a Revolução Francesa, quando a guilhotina faziam fila, né, de pessoas para ser guilhotinada, para cortar o pescoço, o cara enfiava a cabeça naquela lâmina da guilhotina e descia a lâmina e tchum, cortava o pescoço, a cabeça caía num cesto, né? E no fim até o cara que inventou aquela máquina também foi morto por ela, foi guilhotinado. Mas diz que teve um lá que o carrasco pegou a cabeça do sujeito pelo cabelo, né? E levantou assim e falou assim: essa é a cabeça de um traidor, né? Mas todo mundo viu a boca do homem dizer é mentira. A boca mexeu, como que se tivesse, claro que não saiu som nenhum, porque desligou do pulmão. Mas por alguns segundos, alguma fração de segundo, o cérebro ainda estava mandando, porque o cérebro estava vivo. Né? O cara é guilhotinado, decapitado, ainda tem sangue no cérebro, ainda tem energia, ainda tem pensamentos. Então diz que a hora que levantou a cabeça do sujeito, falou assim: eis aqui a cabeça de um traidor. A boca do cara falou: é mentira. Olha que coisa tétrica, né? Claro que depois a conversa não parou ali, né? Não continuou falando nada, né? Mas que coisa horrível, né? Imagina que coisa horrível que foi. E aí é o homem, porque você vê, a Revolução Francesa tinha por objetivo acabar com a classe nobre, porque todo aquele pessoal vivendo em palácios, os ricos, né? Vivendo em palácios, no maior luxo, né? Gastando tudo que tinha e não tinha e tal. Então a Revolução Francesa foi para dar um basta nisso e recomeçar o governo tudo direitinho, tal, sem aquela monarquia, Mas o que aconteceu? Não passou muito tempo, apareceu um carinha lá, empinadinho, né? Napoleão Bonaparte, e acabou tomando conta de tudo e dominando, e ele se coroou a si mesmo imperador da França. Então a França, que se livrou do império para arrumar a casa, daqui a pouco eles estavam lá bajulando um imperador, e esse imperador levou a França para várias guerras, morreu muita gente, porque ele era um cara que gostava de conquistar. Aliás, uma das mágoas dele, no leito de morte, ele dizia, uma mágoa que ele tinha, foi que o único rei que o enganou foi Dom João VI, o rei de Portugal. Por quê? Porque ele saiu invadindo todos os países com o exército dele, o Napoleão, né? E quando ele chegou em Portugal para invadir Portugal, tinha uma placa na porta dizendo assim: não está mais aqui, né? Como quem diz, né? Não está mais aqui. Porque o Dom João VI pegou o reino de Portugal e levou para o Brasil, trouxe para o Brasil, transferiu para o Brasil. Mas então Dom João VI simplesmente transferiu o reino. Então o reino não estava mais em Portugal. O reino de Portugal estava em terra brasileira. Aí Napoleão não tinha como vir nadando até aqui para invadir o Brasil, né? Por isso que ele morreu
magoado, porque ele falou que Dom João VI foi o único imperador que enganou ele, né? Enganou ele. E tem um livro muito interessante, acho que é 1808, se não me engano o nome do livro, de um autor brasileiro, que ele conta toda essa história, e ele conta como foi pegar toda a realeza de Portugal, enfiar em navios e mandar para o Brasil. A Inglaterra, inclusive, ajudou a fazer isso, né? Os navios ingleses que vieram para o Brasil trazendo toda a nobreza, todos os nobres. E para poder caber nobres, então, o que eles faziam? Chegaram em Salvador, desalojavam as pessoas, tiravam as pessoas das casas boas, das melhores casas, tiravam a força e botavam os nobres lá, nas melhores casas. Essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil. Mas aí também teve um problema durante a viagem, que deu piolho. Deu piolho em todo mundo. Então as mulheres da classe alta de Portugal, todas durante a viagem raparam a cabeça para acabar com o piolho. E aí elas usavam lenço enrolado na cabeça, e quando chegaram no Brasil, todas aquelas mulheres chiques, e todas de lenço na cabeça, as baianas, né, que chegou primeiro em Salvador, né, correram rapar a cabeça também, porque acharam que aquilo era a última moda em Portugal. Mas não era o piolho que deu na cabeça de todo mundo. Eu acho que aí em Salvador deve ter muita coisa ainda que dá para você conhecer relacionada ao Império, quando o Império esteve aí, quando primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, né? Inclusive foi o que Dom João VI era um cara de muita visão, apesar de não tomar banho, né? Porque ele não tomava banho, disse que era porco que só. E ele tomou banho de mar uma vez, carregado por escravos numa liteira, que os escravos entraram no mar, enfiaram na água e levantaram de volta e levaram para casa. Mas ele era um homem de muita visão, então ele criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E criar um jardim botânico é uma pessoa que tem visão. Por que você cria um jardim botânico? Para você conseguir adaptar frutas e plantas de outros climas, de outros países, adaptar no clima do Brasil e fazer os enxertos e as mudanças necessárias. Então, com isso, ele trouxe plantas de todo o mundo para serem adaptadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, foi um cara que realmente sabia fazer as coisas, né? Se bem que tinha, acho que a mulher dele que era louca, né? A Maria, se não me engano era a Maria. Mas, bom, a aula de história acabou agora. Vocês procurem aí os livros de história que tem. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.